Morri na cruz por ti. E o que fazes tu por mim? Realmente essa canção de Feliciano Amaral fala muito ao nosso coração. Muitas vezes nós precisamos dizer, Senhor, o que é que eu devo fazer realmente para compensar um pouco o que o Senhor tem feito por nós? É muito importante a gente analisar a nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa que é muito importante. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus para com o homem. E essa mensagem quase que não se vê. Que é mensagem que não se enche a igreja. É mensagem assim que faz a pessoa meditar muito na volta de Jesus. São mensagens que faz lembrar do arrebatamento da igreja, que nós já estamos perto. As portas, meu querido, já está se preparando a grande cortina. Jesus está voltando. E isso é que é importante. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou curtir a minha vida aí. Depois que eu estiver velho, pastor, como você aí, eu vou buscar Jesus, né? Mas é bom, meu querido, que você saiba que ninguém sabemos com quantos anos nós vamos viver. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor que Deus fez para mim, para você. Foi lá na cruz que temos o nosso Criador morrendo para nos dar a vida. O nosso Criador, Jesus Cristo. Ele realmente, naquela cruz, sofrendo pelo meu, pelo seu pecado. Foi lá na cruz onde foi dada a maior prova do amor de Deus para com você e para comigo. Lá na cruz Jesus nos substituiu. Essa cruz que Jesus passou, aquela dificuldade, aquela morte, seria para mim e para você, pelos pecados nossos. Pois o castigo era nosso. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Nós é que deveríamos estar na cruz. Essa cruz era minha, essa cruz era sua. Mas Jesus levou a cruz em nosso lugar. Ele carregou todo o peso dos nossos pecados, meu querido rádio ouvinte. Interessante que cerca de 700 anos antes de Cristo, Deus revelou ao profeta Isaías a respeito de Cristo. Nos diz Isaías capítulo 53, versículo 4 em diante, que diz assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores se levaram sobre si, e nos repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Versículo 6 ainda diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade a nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueneadores, assim não abriu a sua boca. Que maravilha, que texto, que revelação que Deus revelou ao profeta, falando a respeito de Jesus Cristo. A cruz, meu querido, não é um acidente. Jesus morreu na cruz, não foi aquele grande acidente. De maneira nenhuma, é quando eu era criança, quando eu assistia assim filme Jesus morrendo na cruz, eu dizia assim, se eu estivesse lá, eu não ia deixar. Olha, criança não entende, não é verdade? Mas nós sabemos, meu querido, que ele veio com um propósito, Deus veio com um propósito aqui nessa terra. Deus é revelado em homem, transformado em carne, em homem, Jesus Cristo, ele veio a essa terra. Meu querido, a Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha! Então, meu querido, foram os nossos pecados que levou Jesus até aquela cruz. Em outras palavras, quem matou Jesus, sabe quem foi? Foram os nossos pecados. Interessante, meu querido rádio ouvinte, meu irmão. Deus nos ama, Deus prova que nos ama. Deus ama você. Seja qual for a sua situação, Deus ama você. A palavra de Deus, Ele nos diz que Ele é quem nos ama, Ele que nos amou primeiro, foi o Senhor que nos escolheu, meu querido. Deus ama você, quem sabe você está dizendo assim, eu sou um grande pecador, mas eu quero dizer para você, Deus ama você assim mesmo, meu querido. Só que Deus aborrece. O que nós praticamos, o que nós fazemos, Deus realmente não gosta. Será que nós amamos a Deus de verdade? Deus nos ama, mas será que você e eu temos amado a Deus de verdade?
A palavra é clara em nos dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Interessante, Cristo morreu pelos pecadores. Meu querido, uma coisa é certa, se a humanidade não houvesse cometido pecado, não necessitaria de Jesus vir ao mundo. Mas desde o primeiro homem então desobedeceu a Deus. Interessante que os filhos do primeiro homem, então, mais rebelde foi, né? Então, que chegou ao que o maior, foi um crime, foi feito, o primeiro crime. Foi feito, então, foi na família dos primeiros homens aqui na terra. Caim, ele matou o seu irmão Abel. Então, o pecado veio se alastrando, meu querido. E Deus, realmente, ele olhou e viu que o homem não tinha condição de voltar em relacionamento com ele. Foi aí que Deus, com seu grande amor, ele disse, não, vou mandar, então, uma coisa para solucionar o pecado, para pagar o pecado do homem. O homem não tinha condição nenhuma de pagar pelos seus pecados. Foi aí que Jesus entrou. Foi aí que Deus mandou seu único Filho, Jesus Cristo. E que nessa tarde nós possamos entender que o amor eterno de Deus foi revelado ali na cruz de Cristo. Essa mensagem, como eu falei anteriormente, não é pregada em igreja. Porque as pessoas não querem saber qual foi o plano de salvação, o plano que Deus fez para salvar o homem. As pessoas só querem saber do aqui e do agora. As pessoas só vão atrás, muitas vezes, de uma cura, de uma libertação na igreja, mas não procuram atrás do dono que liberta, não vai atrás daquele que nos abençoa. Então, a mensagem da cruz hoje, são poucas pessoas que querem ouvir. Mas é importante que você, quando você for para a igreja, você não fique dizendo, Senhor, eu quero ouvir uma palavra que me satisfaça. Não, você deve pedir, Senhor, eu quero ir para a igreja. Mas o que o Senhor é que fale, a tua palavra, a qual eu estou precisando ouvir. Essa mensagem da cruz, quem sabe você diz, eu não queria ouvir essa palavra. Mas é de grande importância, para mim uma das melhores mensagens é a mensagem da cruz. É por isso que muitos pastores não têm pregado esta mensagem, que não é muito importante, não dá ibope. Com a mensagem da cruz aprendemos que Jesus, ele sendo Deus, se fez homem, interessante. E Jesus sendo o Senhor, ele se fez servo, porque ele veio aqui para servir a Deus. Jesus sendo santo, ele se fez pecador. Com essa mensagem da cruz nós aprendemos também que Jesus sendo bendito se fez maldito. Jesus sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida para que nós possamos ter vida. Olha que maravilha. Isso é uma grande mensagem. Realmente isso é uma coisa maravilhosa, grande amor de Deus. Deus viu que o homem não tinha como voltar à presença dele, então foi isso que ele fez. Enviou Jesus a esse mundo. Interessante que o propósito da salvação que Deus foi realizar é uma vez por toda. Jesus não vai vir de novo para morrer de novo, não. Ele fez para uma só vez. Jesus, ele morreu na cruz para perdoar o pecado seu, o meu, o nosso pecado, do passado, do presente e ainda os pecados que nós vamos praticar. Então é importante, como diz a canção de Feliciano Amaral, que cantou agora, morri ali na cruz por ti. O que é que fazes tu por mim? O que é que você tem feito para realmente fazer a vontade do Pai? O que você tem feito de bondade para com Deus? Que daria ao Senhor, o salmista diz, por todos os benefícios que do céu recebo. Interessante, igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, meu querido, eu quero dizer para você que 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, nos diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Interessante. Cristo padeceu de uma só vez, para levar o quê? Levar a salvação. Cristo morreu nessa cruz, para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Deus. Meu querido amigo, Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. É interessante que muitas pessoas, às vezes, dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é uma mentira do Satanás. Não são todos os caminhos que levam a Deus de maneira nenhuma. Existe caminho que é caminho de morte, leva à morte. Mas o único caminho que leva o homem a Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Então, meu querido, Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho que venha nos trazer salvação à nossa alma de maneira nenhuma. Não tem ninguém, não foi Pedro, não foi José, não foi André, não foi Maria, nada, ninguém. Ninguém tem condição de levar a Deus, ninguém tem essa condição de nos levar até Deus. O próprio Jesus veio aqui nessa terra e ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Interessante. Jesus que é o caminho, não existe outros caminhos. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Não existe outro caminho que nos leve a Deus, meu querido. Coloque isso no seu pensamento, no seu coração. Nos diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outra salvação. Não existe salvação em nenhum outro. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, meu querido, o único que nos salva é Jesus Cristo. E foi ali na cruz do Calvário que Jesus perdoou o nosso pecado. Foi ali na cruz do Calvário que nós fomos cravados ali os nossos pecados. Nós fomos libertos através do sacrifício de Jesus. Foi ali na cruz que Jesus eliminou o cálice da ira de Deus que estava sobre o pecado. Então, meu querido, foi na cruz que Jesus pagou o salário da morte, que era o pecado. Interessante que o salário do pecado é a morte, não é verdade? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Jesus Cristo. Para o povo de Israel, o sangue do Cordeiro foi quem livrou o povo da morte. Hoje, o sangue de Jesus é que nos livra da escravidão do pecado, realmente que traz a morte. Então o pecado é quem traz a morte. Jesus, através de seu sangue, nos libertou da ira de Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conhecerá o pecado, Deus o fez pecador por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Olha que maravilha. Que maravilha, irmãos, é saber que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Deus, quando olha para um justo que foi justificado por Jesus, Deus olha ali aquele símbolo ali, aquela marca de Cristo ali, diz justificado. Deus olha para nós sendo justo. Isso por causa de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi morto e crucificado e sepultado. Muitas religiões adoram seus líderes que nasceram, cresceram e morreram. Como Jesus, é verdade. Tem um Buda, tem Maomé, Allan Kardec e outros aí, né, famosos que passou por essa terra. Mas é interessante que Jesus também passou por essa terra. Mas esses outros homens, realmente eles cresceram. Nasceram, cresceram e todos eles morreram. Aleluia. Mas o nosso líder, que é Jesus, ele morreu também. Mas foi o único que ele ressuscitou. Está vivo. Isso sim, meu querido, que é coisa maravilhosa. Aí está a diferença de muitas religiões. Nosso líder maior, Jesus, a sepultura já não tem mais poder sobre ele. Se você for olhar uma sepultura, aí você vai ver. Aqui jaz fulano de tal. E lá na sepultura, se você for visitar então o túmulo de Jesus, você vai dizer, aqui, não, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, não importa o seu tipo de pecado, saiba de uma coisa, Jesus, ele ama você. Aquela cruz que ele carregou, que ele sofreu ali pelos seus pecados. Então é importante que você analise como é que está a sua vida diante de Deus. E se você ouvir essa palavra e o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, você saiba que é o agir de Deus na sua vida. Comece então a buscar a presença do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Busque a Deus enquanto é tempo, que nós sabemos que depois da morte segue-se o juízo, meu querido. Não existe nada que possa tirar você de um lado para outro. Não, depois da morte é o juízo, sim. É a condenação, ou quem sabe. São dois caminhos que existem após a morte. É céu e inferno. Então é importante que quando nós estamos vivos devemos se arrepender. E esse arrependimento não depende somente de você. É quando o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Se nessa tarde o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, que você receba esse poder de Deus, você se arrependa dos seus pecados e a partir de agora você se transforma numa nova criatura. A palavra de Deus nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo.
então você pode ser uma nova criatura nesta tarde, porque Ele venceu. Jesus, Ele venceu a morte. Realmente, Ele comprou os nossos pecados através do seu sangue. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos a justificação através do sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus nós recebemos perdão dos nossos pecados. Hoje, meu querido, se fala de vitória, de bênção, de prosperidade. Mas pouco se fala da coisa maravilhosa que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, todo cristão, realmente, todo escrito de dívida que estava então para nós, mas o Senhor Jesus Cristo foi que nos libertou. Ele cancelou a nossa dívida. A morte de Jesus foi o suficiente para quebrar todo tipo de maldição. A morte não conseguiu resistir o tão grande amor de Deus. Jesus, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Interessante que Jesus apareceu a João na ilha de Patmos dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Aleluia. E tem a chave da morte e do inferno. Oh, louvado seja Deus. Que maravilha. O Senhor Jesus é que tem domínio sobre a morte. E Jesus, ele quer te dar, nesta tarde, uma vida espiritual. Ele quer vivificar a sua vida. Então, meu querido, daqui a pouquinho eu estarei orando por você. Mas saiba uma coisa, que a ressurreição de Jesus é a prova do grande amor de Deus. Portanto, a morte não é mais o fim. Jesus abriu o caminho para a nossa ressurreição. Um dia nós vamos estar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Pai querido, Pai amado, nós estamos mais uma vez diante de Ti para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer, mas nesse momento especial, Papai, também eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada rádio ouvinte, para que nesta tarde o Espírito Santo de Deus desperte a cada um dos nós, que possamos servir ao Senhor com alegria, fazendo a vontade do Pai, com interesse de realmente de levar outras pessoas para conhecer a palavra. Ó, querido Deus, em nome de Jesus, tira de nós todo o orgulho, tudo que não vem de Ti cai por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus.